O silêncio da noite envolvia o acampamento assírio. As tochas queimavam fracamente, lançando sombras inquietantes sobre as tendas. Sentinelas armadas patrulhavam, confiantes na força esmagadora de seu exército. Amanhã, Jerusalém cairia. Do alto das muralhas, o rei Ezequias observava, seu coração apertado. O general assírio, Rabsaque, já havia zombado de Deus, ameaçando destruir a cidade como fizera com tantas outras. O poder humano nada poderia contra eles. Mas naquela noite, algo invisível se movia entre os soldados adormecidos. Um sussurro de vento, um brilho etéreo. Então, um suspiro interrompido. Um a um, corpos caíam sem vida. Não houve gritos, não houve luta. Apenas a devastação silenciosa de uma força que nenhum exército poderia resistir. Ao amanhecer, Senaqueribe, o grande rei da Assíria, despertou e saiu de sua tenda. Seu rosto empalideceu ao ver um mar de cadáveres. Seu exército invencível, destruído em uma única noite. O terror tomou conta de seus olhos. O que havia acontecido? Quem poderia ter feito isso? A resposta estava em Jerusalém. Um rei que confiava em Deus e um anjo enviado para lutar por ele. Ezequias não era apenas um rei qualquer. Ele foi um dos poucos governantes de Judá que decidiu confiar completamente em Deus. Quando subiu ao trono, encontrou um reino corrompido pela idolatria e pelo medo. Seu próprio pai, o rei Acaz, havia transformado Judá em um vassalo da Assíria, pagando tributos exorbitantes para evitar a destruição. Em troca, adotou os falsos deuses estrangeiros, contaminando o povo com práticas pagãs. Mas Ezequias era diferente. Desde os primeiros dias de seu reinado, ele promoveu uma reforma espiritual radical. Ordenou a destruição dos altares pagãos, restaurou o templo do Senhor e convocou todo o povo para voltar à adoração verdadeira. Porém, essa decisão teve consequências. Quando ele parou de pagar tributo à Assíria e declarou que Judá só serviria a Deus, ele atraiu a ira do rei Senaqueribe. Para os assírios, isso era um insulto direto, uma afronta que não poderia ser tolerada. A resposta foi brutal. O exército de Senaqueribe marchou impiedosamente contra Judá, capturando cidade após cidade. Laquis, uma das fortalezas mais poderosas do reino, caiu. Outras cidades importantes foram saqueadas e destruídas. Agora, apenas Jerusalém permanecia de pé. O cerco começou. Os assírios cercaram a cidade, cortando qualquer possibilidade de fuga ou suprimento. O desespero tomou conta do povo. Lá fora, milhares de soldados aguardavam o momento de invadir. O general Rabsaque chegou diante dos muros e bradou para que todos ouvissem. Vocês confiam em Ezequias? Ele os engana ao dizer que o Deus de vocês os salvará. Nenhum outro Deus livrou seu povo da Assíria. Vocês acham que o Deus de vocês será diferente? Dentro da cidade, o medo crescia. Os rostos pálidos dos soldados refletiam a dura realidade. Como poderiam resistir ao maior império da época? Muitos se perguntavam se Deus os havia abandonado. Mas Ezequias se manteve firme. Ele sabia que, humanamente falando, não havia saída. Mas esse não era um problema humano. Era um problema para Deus. E foi assim que ele tomou uma decisão surpreendente. Em vez de buscar uma solução militar, ele foi ao templo. Lá, ajoelhou-se diante do altar e abriu a carta que Senaqueribe havia enviado. O pergaminho estava repleto de ameaças e zombarias contra Deus. Mas em vez de responder com medo, Ezequias levantou os olhos ao céu e orou. Senhor dos exércitos, inclina os teus ouvidos e ouve. Vê as palavras de desprezo que Senaqueribe lançou contra ti. É verdade que os assírios destruíram muitas nações e seus deuses. Mas esses deuses eram feitos por mãos humanas. Tu, Senhor, és o único Deus vivo. Livra-nos, para que todos saibam que só Tu és Deus. Foi um ato de fé absoluta. Enquanto os assírios confiavam na força de seu exército, Ezequias escolheu confiar no poder invisível de Deus. A resposta veio rapidamente. O profeta Isaías, o mensageiro de Deus, chegou ao palácio com uma palavra que mudaria o destino de Jerusalém. Assim diz o Senhor: não temas. Eu defenderei esta cidade. Senaqueribe não entrará aqui. Mas como? Como Deus salvaria Jerusalém de um inimigo tão poderoso?
A resposta viria naquela mesma noite. O sol se pôs lentamente sobre Jerusalém, lançando um brilho avermelhado sobre os muros da cidade. O cerco assírio continuava, e a tensão no ar era quase palpável. O exército inimigo, incontável como um enxame de gafanhotos, se espalhava pelos vales e colinas ao redor. O som das tochas crepitando e das armaduras tilintando era um lembrete constante da destruição iminente. Do alto das muralhas, os soldados de Judá observavam em silêncio. O medo estava estampado em seus rostos. Eles já tinham ouvido as palavras de Rabsaqué, o mensageiro de Senaqueribe. Nenhum deus das outras nações os salvou, o seu também não poderá fazê-lo. Essas palavras ecoavam nos corações dos moradores de Jerusalém. O povo se perguntava: será que Deus realmente nos protegerá? Será que nossa fé é suficiente contra um exército tão poderoso? Ezequias, no entanto, não se permitiu ser consumido pelo pavor. Ele sabia que, humanamente, não havia saída. Nenhuma estratégia militar, nenhum tratado de paz poderia livrá-los. Mas ele também sabia de algo que Senaqueribe ignorava. O Deus de Israel não era como os deuses das nações destruídas. Ele era o Deus vivo. Foi então que Ezequias tomou uma decisão ousada. Enquanto o exército assírio preparava suas armas para a batalha do dia seguinte, ele subiu ao templo. Com um rolo de pergaminho em mãos, a carta de ameaça de Senaqueribe, ele se ajoelhou e a estendeu diante de Deus. Senhor, vê como zombam de ti. Eles destruíram muitas nações, mas esses deuses eram apenas madeira e pedra. Tu, Senhor, és o único Deus verdadeiro. Salva-nos para que todas as nações saibam que só Tu és Deus. A cidade dormia inquieta, sem saber o que aconteceria no dia seguinte. Alguns estavam prontos para morrer, outros se perguntavam se deveriam se render. Mas Ezequias já havia tomado sua decisão. Eles não lutariam essa batalha. Deus lutaria por eles. Foi então que algo extraordinário aconteceu. O profeta Isaías, o homem que ouvia diretamente a voz de Deus, chegou ao palácio com uma mensagem. Assim diz o Senhor: não temas as palavras que ouviste. Eis que soprará um vento sobre Senaqueribe, e ele não entrará nesta cidade. Eu defenderei este lugar por amor ao meu nome e por amor ao meu servo Davi. Era uma promessa poderosa, mas naquele momento tudo ainda parecia impossível. Como Jerusalém poderia ser salva sem levantar uma única espada? Enquanto os assírios dormiam em seu vasto acampamento, confiantes na vitória do dia seguinte, algo invisível começou a se mover na escuridão. Algo que mudaria o curso da história para sempre. A noite estava escura e silenciosa no acampamento assírio. As tochas ardiam fracamente, lançando sombras distorcidas sobre as tendas e os estandartes militares. Os soldados dormiam profundamente, exaustos após dias de cerco. Eles não tinham dúvidas sobre o que aconteceria ao amanhecer. Jerusalém cairia, como tantas outras cidades antes dela. Mas algo estava prestes a acontecer. Algo que nenhum guerreiro, por mais treinado que fosse, poderia impedir. Um vento frio começou a soprar pelo acampamento. No início, era apenas uma brisa, mas logo se tornou um sussurro assustador entre as tendas. Sentinelas olhavam em volta, inquietos. Algo estava errado. Então o invisível começou a agir. O anjo do Senhor, uma entidade celestial com poder além da compreensão humana, desceu sobre o exército. Nenhum olho mortal pôde vê-lo, mas sua presença era inconfundível. Ele não carregava espada nem lança. Não precisava. Apenas sua chegada foi suficiente para selar o destino dos invasores. Um a um, os soldados começaram a silenciar. Não houve gritos. Não houve luta. Apenas um sono profundo. Um sono do qual jamais acordariam. Quando o primeiro raio de sol atravessou o acampamento assírio, um cenário aterrador foi revelado. 185 mil soldados estavam mortos. Os poucos sobreviventes acordaram em meio ao horror. Corpos jaziam por toda parte. Guerreiros fortes, destemidos, agora sem vida. Não havia sinais de batalha, nenhuma flecha disparada, nenhuma espada manchada de sangue. Apenas a marca inconfundível de um julgamento divino. Senaqueribe, o grande rei da Assíria, saiu de sua tenda e viu a cena diante de si. O medo gelou seu coração. O que tinha acontecido? Quem poderia ter feito isso? Ele não precisava de uma resposta.
Ele sabia. O mesmo Deus que ele havia zombado, o mesmo Deus que ele dizia ser impotente, tinha destruído seu exército em uma única noite. Sem hesitar, Senaqueribe deu a ordem. Batam em retirada, agora! O que era para ser um dia de glória se tornou uma fuga humilhante. O rei da Assíria, que havia prometido tomar Jerusalém, fugiu como um homem derrotado, sem nem sequer lançar um ataque contra a cidade. A profecia de Isaías se cumprira. Deus lutou por seu povo e venceu. Mas a história de Senaqueribe não terminaria ali. Seu destino já estava traçado. Jerusalém acordou para um silêncio estranho. Nenhuma trombeta de guerra soou. Nenhum ataque aconteceu. O sol se erguia lentamente sobre a cidade, lançando luz sobre os muros ainda intactos. Os soldados de Judá, ainda incertos, subiram as muralhas para olhar o vale abaixo. O que viram os deixou sem palavras. O vasto exército que havia cercado a cidade estava morto. Não havia sinais de batalha. Nenhum muro havia sido derrubado, nenhuma flecha disparada. Mas espalhados pelo campo, 185.000 soldados jaziam sem vida. O povo de Jerusalém olhou para o céu, sem compreender totalmente o que havia acontecido. Mas no coração de Ezequias havia apenas uma certeza: Deus cumpriu sua promessa. Enquanto isso, do outro lado do campo, o grande e temido rei Senaqueribe fugia. Aquele que havia zombado de Deus. Aquele que declarou que nenhum Deus poderia salvar Jerusalém. Agora ele corria de volta para Nínive, humilhado, derrotado, assombrado pelo que tinha testemunhado. Mas sua história ainda não havia terminado. De volta ao seu próprio reino, Senaqueribe buscou refúgio em seu luxuoso palácio. Mas a paz que ele esperava não veio. Como poderia descansar, sabendo que um Deus invisível havia destruído seu exército? Sem saber, ele estava vivendo seus últimos dias. Certo dia, enquanto adorava em seu templo, Senaqueribe foi assassinado pelos próprios filhos. Aquele que zombou de Deus morreu diante de um ídolo impotente, sem que seu próprio povo o protegesse. Seu reinado chegou ao fim da maneira mais trágica possível. A lição para nós. Hoje essa história não é apenas um relato do passado. Ela nos ensina algo poderoso. O mundo pode zombar da sua fé. Podem dizer que Deus não pode te ajudar. Podem cercá-lo com problemas aparentemente impossíveis. Mas se Deus lutou por Jerusalém naquela noite, Ele ainda luta por aqueles que confiam nele hoje. Você se sente cercado por problemas? Acha que não há saída? Lembre-se de Ezequias. Ele escolheu confiar quando tudo parecia perdido. E Deus agiu de uma forma que ninguém poderia imaginar. E Ele pode fazer o mesmo por você. A pergunta é: você confia? Se essa história mexeu com você de alguma forma, comente aqui embaixo sua opinião, compartilhe com alguém que precisa ouvir também e se inscreva no canal para mais conteúdos como esse.